Você já ouviu falar dos stents, que são aquelas molinhas de aço que desentopem o coração? Esse é um procedimento que se chama angioplastia coronariana. Você vai entender tudo sobre ele. Como é feito, em que situação, quais são os riscos, as complicações. Fica ligado que já já você vai entender tudo. Para a gente entender esse procedimento, primeiro a gente precisa saber por que ele está sendo necessário. Normalmente é durante um infarto que a angioplastia salva vidas. Durante o infarto, uma plaquinha de colesterol ela se rompe e o nosso organismo, na tentativa de cicatrizar, acaba entupindo totalmente o fluxo e a artéria. Então não passa mais sangue, não passa mais oxigênio. Então o quanto antes a gente precisa abrir novamente. Então é nesse momento que o stent vai ajudar. Como que esse procedimento é feito? Tem que ser no hospital, num centro chamado Centro de Hemodinâmica. Ali, um médico cardiologista especialista nesse procedimento, chamado hemodinamicista, vai fazer a punção da sua artéria radial ou da sua artéria femoral, que fica aqui na virilha. Normalmente é pela artéria radial, aqui no pulso. Então ele faz uma anestesia, é introduzido vários caninhos, são catéteres, e levados lá no coração. Chegando no coração, ele vai injetar um contraste, e esse contraste vai iluminar todas as suas artérias. Isso tudo é visto pelo aparelho de raio-x, é um aparelho especial que a gente consegue ver em tempo real o que está acontecendo. Quando a gente identifica que tem uma falha de enchimento, quando tem uma irregularidade nas artérias, é ali que tem placa de colesterol. E quando a gente vê que está praticamente obstruído ou então está entupido mesmo, é ali que a gente precisa colocar o stent. Foi ali que está gerando a causa do infarto. Então até aqui a gente só deu uma espiadinha. Isso é chamado de cateterismo cardíaco, aquele exame que muitas pessoas fazem, muitos cardiologistas indicam. Agora vai começar o procedimento da angioplastia. Então, através dos catéteres, nós levamos o stent até o local da obstrução. Em seguida, um balão é insuflado, espremendo a placa de colesterol contra a parede da artéria. E ao mesmo tempo o stent é liberado. Dessa forma, o fluxo de sangue já volta a fluir normalmente, o balão e os catéteres são retirados e o stent fica lá para sempre. Normalmente, esse procedimento leva de 1 a 3 horas, dependendo da gravidade, da complexidade das lesões. E o paciente fica internado normalmente por um dia. Quando é infarto grave, geralmente fica aí uns 3, 4 dias na UTI. Depois disso, se recuperou bem, pode ir para casa. Em casa, é necessário que se mantenha um repouso, pelo menos uns 5 dias, evitando fazer muito esforço com o braço, que foi onde puncionou, ou com as pernas, quando punciona aqui na região da femoral. Além disso, é importante tomar as medicações certinho. Por quê? Depois que a gente coloca um stent, o nosso organismo tende a rejeitar aquele objeto estranho. Então ele pode formar um coágulo, ele pode formar uma cicatrização ali em cima. E para evitar isso, a gente tem que tomar o AS e o clopidogrel, que são as duas medicações mais comuns e usadas para esse motivo. Felizmente, as complicações são raras. Normalmente elas acontecem durante o procedimento e estão relacionadas principalmente com o local da punção, porque ali pode formar um hematoma, pode ter sangramento excessivo. A pessoa pode ter alergia a iodo, que é uma substância que está no contraste, que a gente usa para injetar e ver as coronárias. E podem acontecer também arritmias durante o procedimento, que é quando o coração bate meio descompassado. Nos dias seguintes ainda pode acontecer algumas complicações, principalmente relacionadas ao contraste, porque essa é uma medicação, é uma substância que é filtrada pelos rins e os rins sofrem com isso. Ela é nefrotóxica, então a gente tem que hidratar bastante, tomar bastante líquido e às vezes ficar monitorando aí nos próximos dias, principalmente quando a gente usa muito dessa medicação. A longo prazo, aí nos próximos 6 meses a 1 ano, o stent pode sofrer uma cicatrização exagerada e acabar entupindo novamente a artéria. Essa é uma situação rara, normalmente acontecia de 10 a 20% dos casos.
Agora, com os stents mais recentes, os chamados stents farmacológicos, essa taxa caiu para em torno de 5 a 10%, que foi muito bom. Certo, mas fica a dúvida, será que a gente tem que colocar stent em todas as placas de colesterol? Na verdade, não, porque a gente tem que pesar o risco e o benefício da colocação do stent. Como eu já falei, existem algumas complicações relacionadas ao procedimento e ao próprio stent. Então vejam, a situação que não tem conversa é o infarto. Ali realmente é vida ou morte. Tem que colocar o stent justamente onde está obstruído. As outras plaquinhas que eventualmente possam existir, a gente tem que observar vários fatores. E isso é muito complexo e é assunto para mais de metro. Uma outra situação que a angioplastia é realizada é na angina de peito, ou simplesmente angina. Você já ouviu falar dela? A angina é a dor no peito gerada pelo entupimento das artérias. Ela surge principalmente quando você faz um esforço, justamente quando o coração precisa trabalhar um pouco mais, mas por conta do estreitamento nas artérias, o fluxo de sangue não aumenta o tanto que deveria. E aí o coração começa a sentir a falta do oxigênio, que é o que a gente chama de isquemia. E isso gera a dor no peito, um sintoma que a gente chama de angina. Quando tem essa situação, a gente pode tratar com medicações ou realmente fazer um procedimento. Mas aí a gente tem que ponderar. Será que tem que ser o stent, a angioplastia, ou será que tem que ser a cirurgia cardíaca? Então, no caso da cirurgia, que é uma alternativa à angioplastia e ao stent, o que a gente faz? A ideia é trazer o sangue de outro lugar. Então, normalmente a gente faz uma ponte mamária, que é uma artéria que está irrigando aqui a região do peito, e leva ela lá para o coração e passa do local da obstrução. É claro que uma cirurgia cardíaca é muito mais complexa e muito mais invasiva. Muitas pessoas preferem a angioplastia, que é um procedimento que faz um pequeno furinho aqui na região do punho. Só que existem alguns pacientes e algumas situações em que realmente a cirurgia já provou ser muito mais benéfica. Então a gente precisa identificar qual é a situação, quem é o paciente que vai se beneficiar de uma cirurgia cardíaca e daquele que pode ser tratado com stent. E eu digo mais, tem pacientes que só com medicação ficam livres das dores e não vão ter problemas a mais do que esses pacientes que são tratados de uma forma ou de outra. Então, na verdade, a gente tem 3 possibilidades: a cirurgia, os stents ou as medicações. Então, se você sente dor no peito, pode ser a angina, mas pode ser outras coisas também, como uma dor muscular, uma dor do pulmão, uma dor do estômago ou até mesmo refluxo. Então você tem que procurar um cardiologista, uma pessoa que saiba identificar e saiba investigar, porque a doença coronariana, que é a formação de placas de colesterol nas artérias, é a doença que mais mata no mundo. Então, seja pelo infarto, seja para evolução com insuficiência cardíaca, né, o coração fraco, essa é uma doença muito grave. Então, a gente tem que pegar no comecinho, nos primeiros sintomas. Então, não deixem de fazer consultas de check-up anual e, se você sente algum sintoma, procure rapidamente seu cardiologista. Bom, pessoal, espero que tenha sido um conteúdo esclarecedor para vocês. Se você já passou por um procedimento assim, ou conhece alguém que passou por um cateterismo, angioplastia, stent, cirurgia cardíaca, escreve aqui nos comentários para a gente fazer uma troca, ver como foi, e no que eu puder ajudar, estou à disposição. Então deixem o like, se inscrevem no canal, se cuidem e até a próxima!